pessoas! Olá, gurizada! Como é que vocês estão? Olha só, eu quero que vocês me digam aqui nos comentários quem é que te ensinou que decoração de Natal tem que ser só verde e vermelho. Porque, olha, eu já tava cansada de toda essa decoração e eu canso dela já faz bastante tempo. E aí, eu lembrei que eu sou arquiteta. E também que a gente tem uma impressora 3D. E trabalhou, coitadinha. A minha grande preocupação era a seguinte. A gente tem ali um universo para criar, mas como é que eu vou criar isso tudo sem que tenha a cara de que a gente, sei lá, foi pro mês do carnaval e a gente tem milhares de decorações coloridas espalhadas pela casa toda. Então, a gente gravou esse vídeo para mostrar para vocês o nosso processo criativo, de onde é que veio a ideia, como é que a gente vai compor e como é que a gente fez isso tudo. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar as tendências mundiais de decoração e design para o próximo ano. E, claro, fazer as conexões necessárias para pegar essas decorações e pensar no Natal. De tudo que eu vi, o que eu mais gostei foi a tendência Woodland. E o legal é que essa tendência não vai se refletir só nesse Natal. A gente vai ver ela se distribuindo durante o ano todo. Então, a gente aprende a usar ela no Natal e vai distribuindo um pouquinho dela aqui, um pouquinho dela ali durante o restante do ano, através das texturas, das cores, do mesmo imaginário, e aí a gente já fica craque lá no final do ano. Como eu fiz a pesquisa para ti, a pesquisa tá aqui, a gente vai conversar sobre o que realmente é o Woodland, Marcele. Me explica. Woodland normalmente tu vai encontrar como um resultado de uma estética rústica atrelada aos conceitos da natureza. Então a gente tem que pensar em como é que a gente vai trazer essa natureza para dentro de casa de uma maneira harmônica, certo? Eu quero que tu pense em elementos realmente naturais, tá? Pensa lá no filme do Bambi, se tu quiser, tá? Em que tinham cervos passando, esquilos, pinhas, pinheiros, aquela vibe toda. É mais ou menos essa energia. A gente quer trazer essa estética natural para dentro de casa, se sentir cada vez mais aconchegado e confortável dentro das nossas casas com aquilo que a gente já reconhece como algo natural. Como é que a gente vai trazer isso? Tu não vai sair por aí caçando esquilo, tá, sua louca? Não é para caçar esquilo, não é para sair pegando bichinho por aí. Então a gente resolveu unir o útil ao agradável, a impressora 3D, aquilo que a gente tem em casa, e a gente resolveu criar uma estética natural aliada aos conceitos que a gente tem ou que a gente tem em casa para fazer isso de uma maneira mais digital. Agora eu só precisava encontrar sites que tivessem modelos bonitos que levassem para essa nossa vibe desse nosso Natal elegante, bonitão. Então o que eu fiz? Eu fui nesses sites todos e fiz uma limpa em tudo que tinha, claro que com aquele filtrinho básico do Free. E aí eu busquei justamente por modelinhos que tivessem, além dessa cara que a gente está buscando para o nosso Natal, que tivessem um refinamento ali mais delicado. Então, a gente quer assim, ó, o creme de la creme. Então, eles não podiam ser animais muito robustos, Thor, entendeu? É para ser um Natal fofucho, é uma vibe Bambi, entendeu? Então ele tem que ter uma cara mais serena, tranquila, tem que vir assim com plumas ao redor dele. E foi mais ou menos assim, dentro da minha cabeça, que as coisas foram se ajeitando e a gente encontrou os modelos que a gente escolheu. Encontrados os nossos modelinhos, o que eu fiz? Juntei uma grande lista de links, para não dizer outra coisa, e mandei pro Teteuzinho, que ele é o cara da impressão, então nada melhor do que ele para me guiar qual filamento que a gente ia ter que comprar, qual que era o melhor tom que a gente poderia chegar dentro da expectativa que eu tinha, porque eu tenho a expectativa e crio a ideia e preciso da ajuda da execução. O filamento wood freixo da 3D Fila que a gente escolheu tem uma cor clarinha, é bem bonitinho. Ele tem a textura de madeira, né? Que isso tem é uma vibe de madeira. Muito importante para esse nosso conceito. E vai madeira no filamento. Isso é muito legal. Vocês sabiam disso? Que tem madeira realmente no filamento. Isso é muito massa. E além dele, a gente escolheu o PLA verde militar da 3D Fila e a gente usou o branco velvet da Vult 3D que a gente já tinha em casa. Essa é uma vibe que a gente tentou procurar muito, inclusive foi que eu olhei assim na hora da gente escolher o filamento,
com aquele 3Dzinho que vem junto, né, do filamento, que tivesse esse acabamento velvet, que é o acetinado. Ninguém quer um Bambi brilhante na sua mesa, entendeu? Bambi não é brilhante, o Bambi é fosco. Todos os filamentos que a gente escolheu são PLA, então é bem tranquilo de imprimir em impressora aberta. E aí depois de comprar, acontece o quê? Que hora que chega? Que hora que chega? Que hora que chega? Chegou! Ei! O elemento mágico que não pode faltar na mesa de Natal é a árvore de Natal. Mas como a gente está falando de um Natal que não é um Natal convencional, a gente quer criar essa atmosfera diferente para ser diferente. Então, eu fui em busca de modelos de árvore que remetessem a uma árvore natalina, mas que não fossem aquela árvorezinha clássica que a gente está acostumado a ver. Então, dentre alguns modelos que a gente testou, esse modelo que a gente escolheu, ele foi o mais prático e que deu menos erro na hora de imprimir e que nos entregou um resultado bom. Essa disposição da árvore de Natal vai poder te ajudar a marcar pontos estratégicos na mesa. Se tem um bichinho que é característico desse estilo e dessa atmosfera toda que a gente escolheu para o Natal, são os alces. Como não bastava escolher um alce, eu escolhi 3. A ideia de escolher 3 alces é justamente para conseguir construir uma diversidade de alturas e de pesos de composição. Calma que eu te explico. No alce mais comprido, que está em pezinho, a gente vai conseguir uma altura maior. Já o alce que está deitadinho no chão, ele vai compor logo do ladinho e vai trazer mais equilíbrio para não ficar só um elemento em pé comprido. A gente tem um elemento deitado que vai deixar ele menos longo. Então a gente vai conseguir dispor eles mais ou menos na diagonal para que eles formem uma duplinha e pareça realmente um elemento natural. E para fechar com chave de ouro, eu não podia deixar fora o alce que tem o suporte para vela, porque ele é maravilhoso. Não precisa ser só para compor o nosso cenário de centro de mesa, mas ele pode ser um marcador de lugar que tu vai colocar a tua velinha ali, a pilha, e vai colocar para poder ornamentar essa mesa e poder fazer a marcação de cada um dos lugares. Continuando com as fofuras natalinas, a nossa raposinha, sinceramente, se vocês não enxergam a Estela nela, é porque falta Estela dentro do teu coração, tá? Que aqui em casa a gente imprimiu ela e disse, ai, parece a Estela! Mas sinceramente, dá uma olhada nas ranhuras que tem, da formação dos pelinhos, de como o bichinho tá arrumado, ele dá toda uma fofeza para esse momento de jantar de Natal. Ele fica mais bonitinho, ele dá um amorzinho, assim, do que... Quando a gente pensa em alces, é tudo muito pontudo, a árvore de Natal é pontuda, então é importante ter esses elementos mais arredondadinhos para trazer essa delicadeza para a composição da nossa mesa. E não poderia faltar, que meu lado bailarina não me deixa quieta, os quebra-nozes. Só que assim, quebra-noz impresso em branco, e o que eu vou te contar depois é que esse aqui é o quebra-noz pintadinho. Então, foi a combinação que deu ali a chave de ouro para terminar com a nossa decoração de Natal. A não ser que tu esteja imprimindo com um filamento bizarro, exótico, qualquer filamento dá pra pintar com tinta acrílica comum e fica bonito. Muito obrigada. Eu não teria pintado bonito assim. Para fazer a pintura dos quebra-nozes, eu basicamente usei tinta acrílica e caneta permanente para fazer alguns detalhes. Para fazer uma composição harmônica sem errar muito na disposição de cores, a gente pode pensar que a parte de baixo do quebra-nozes, onde vai ter a calça e a bota, a gente pode pensar em tons mais escuros. Isso já vai trazer um pouco mais de sofisticação pro bonequinho. E aí, a parte que a gente teoricamente está pensando que é em couro, no material mais rígido, a gente pensa em tons de marrom, amarelo queimado, preto, para trazer essa característica pesada da cor. E o restante, a gente pode fazer brincadeiras de textura e de diferentes tipos de acabamento quando a gente pensa na parte de cima da roupa dele e também no cap. Então, cuidar os detalhes, aonde tem os botões, aonde tem o cinto, aonde tem um acabamento,
Para fazer isso, de repente, com um marcador prateado ou dourado, que foi o que eu escolhi para fazer a maioria, isso vai trazer mais sofisticação e vai deixar ele mais delicado. Inclusive, uma das melhorias de processo dos nossos quebra-nozes, esses foram os primeiros que a gente imprimiu. Se vocês notarem, ele realmente é o bonequinho e tá tudo certo. Recebemos algumas adições e ideias que nos fizeram criar o bonequinho com essa partezinha aqui, com esse suporte aqui em cima, em que a gente consegue colocar uma fitinha mimosa, né, uma fitinha de cetim, e aí ele se torna um adorno de árvore de Natal. Então não fica só dependente de tu poder usar ele encostadinho numa base, tu pode pendurar ele na tua árvore de Natal e também se tornar ali um penduricário novo de Natal, por que não? Talvez uma árvore só disso. E aí, tu curtiu a ideia de ter o teu Natal todo woodland com uma decoração bem diferente do normal? Conta pra gente o que tu vai fazer pra deixar a tua casa com a tua cara. E também, se a gente falou sobre alguma coisa, sobre algum tópico que tu queira saber, comenta aqui, talvez ele vire um próximo vídeo. E pra não perder esse próximo vídeo, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho. Falando no próximo vídeo, a gente ainda vai fazer um vídeo todo falando sobre Natal. Então, se tu curte Natal, não perde o nosso próximo vídeo.